Vou começar um projeto. Qual tecnologia devo escolher? Bom, meu nome é Danilo e essa pergunta eu recebo muito. Recebo nas minhas redes sociais, no Facebook, no WhatsApp, no YouTube, em lives que eu faço no YouTube, no Facebook. Eu recebo bastante essa pergunta e hoje eu vou esclarecer para vocês de vez esse assunto, tá bom? Então, se você é um profissional de tecnologia, se você é um dono de uma startup ou está querendo construir alguma solução com o uso de tecnologia, esta aula é para você. Mesmo se você não for um programador, esta aula também é para você. Vai com certeza te ajudar nos rumos que você precisa ter, nos conhecimentos que você precisa ter para contratar qualquer tipo de profissional em tecnologia e conseguir fazer com que o seu projeto saia do papel. Então fica ligadinho aí, bora começar a aula. Quando você vai começar um projeto, uma das coisas que vai acontecer demais com você é as pessoas, às vezes, não entender da tecnologia e querer ditar a tecnologia que ela quer utilizar. Minha gente, entenda uma coisa, se você é um profissional de tecnologia e você já tem anos e anos e anos desenvolvendo soluções, às vezes a solução que você tem é melhor do que de uma pessoa que já conhece ou que conhece tecnologia durante 6 meses, ou durante 1 ano, ou às vezes não conhece tecnologia. Então, o que eu quero dizer para você? Quando você receber uma pergunta de algum cliente, ou você mesmo, quando for iniciar um projeto em tecnologia, você precisa ponderar algumas coisas. Mas quando você recebe uma demanda, ou seja, chega algum cliente para você e fala assim: ô Danilo, olha só, eu tô querendo fazer um projeto assim, assim, assado, e eu quero fazer ele em Java, por exemplo. E aí o que eu vou analisar com ele? Eu vou fazer algumas perguntas, né? Eu sou um consultor para ele, então essas perguntas vai fazer com que ele possa identificar se é mesmo o Java que ele quer, se é o C#, se é o PHP. Então eu vou fazer algumas perguntas, por exemplo, tá, ô João, você tem algum serviço, você tem algum tipo de algum servidor que você já criou, que tem alguma solução que está rodando em Java? Aí de repente ele vai olhar e vai falar assim: ah não, esse é meu primeiro sistema. Tá bom, aí você vai perguntar para ele assim: beleza, mas João, quem que falou para você que você tem que fazer essa solução em Java? Aí ele vai falar assim: ah não, é que eu vi uns vídeos na internet, ou meu primo lá é programador, e ele falou para mim que o Java é a melhor linguagem. Aí, meu amigo, você vai falar para ele assim: mas João, Java é realmente uma linguagem excelente, como C#, como PHP, como Ruby, como Python, todas essas linguagens são excelentes, mas elas são ferramentas, ok? E elas só servem para resolver os seus problemas. Mas de repente, o que você quer fazer, talvez o Java não seja a melhor solução, talvez ali seja um PHP com WordPress. Então, o que é que você está querendo fazer? Aí ele vai falar para você o que ele quer. Ah, não, sabe o que eu quero? Eu quero um sitezinho básico, onde vai mostrar simplesmente algumas imagens do que eu faço lá, por exemplo, que ele mexe com uma confeitaria. Então eu quero mostrar as imagens lá da minha confeitaria para que alguém possa ver e entrar em contato com o meu WhatsApp, para conversar comigo, para eu poder fazer a venda lá dos meus produtos, né? Então é isso que ele quer. Se ele está querendo uma solução desse jeito, por que ele está falando que o Java tem a ver com isso? Ou por que ele quer o Java nesse assunto? Que tem a ver o Java em cima do projeto que ele está querendo fazer? Então, minha gente, você precisa perguntar. Você desenvolvedor, você analista, você profissional da área, precisa perguntar o que é que seu cliente está querendo. Então, quando você faz uma pergunta desse tipo, você vai entender. Aí você vai falar: ah, João, então você quer um site simplesmente para mostrar suas imagens com um estilo de layout bonito, né? E que você consiga ter um clique e vai direto para o seu WhatsApp. Ah, tá bom, vamos lá, peraí. Se você quer isso, então você quer um sistema bem básico. Então você não precisa de uma alta tecnologia para fazer esse tipo de sistema. Se você fazer uma alta tecnologia, você vai gastar muito mais dinheiro. De repente, você pode simplesmente pegar ali um serviço de uso de software que já tem isso. Você vai pagar aí R$10, R$15 por mês e vai ter isso. Você não precisou pagar um desenvolvimento de um sistema. Por quê? O que você quer é muito básico, né? Ou seja, é um sitezinho institucional. Ou seja, algo muito simples. Um site básico. Então você vai ter que perguntar para o seu cliente para ele saber o que é que ele quer. Então se você que está aí do outro lado, estiver vendo esse vídeo, você é um empreendedor, você tem um negócio e está querendo construir sua solução, então você também pode se perguntar: tá, por que eu estou falando da linguagem? Por que eu não deixo a linguagem? Por que eu não deixo a tecnologia para quem é de tecnologia nesse ponto? Então, se eu quero entender tecnologia, poxa, vou ver as aulas do Torne-se um Programador, todas aquelas aulas, e vou entender como é que funciona a tecnologia, para daí eu falar: opa, eu quero utilizar essa ou aquela tecnologia, tá bom? Isso é uma coisa bem importante que vocês precisam pensar e ponderar, tá bom? Beleza. Se ele quer um sitezinho básico, gente, o que eu utilizaria aqui? Ou eu utilizaria ali algum serviço que já tem pago. Então tem vários lá, ó. O Wix é um deles, tem o WordPress, tem vários, tem da UOL também, tem da
da local web, todos eles têm sites institucionais desse jeito, que você simplesmente pega esse site institucional, arrasta uma coisa aqui, outra ali, e pronto, você já tem o seu sistema ali para você só mostrar aquilo que você quer. Isso não é um sistema, isso não é um grande sistema, não tem nada automatizado ali. Você só quer um sistema básico. Então eu vou fazer um site básico para uma pessoa. Primeira coisa que eu vou fazer para ela é, se você quer algo bem básico, então eu vou cobrar de você somente a consultoria para te ajudar a configurar isso em uma plataforma que vai te dar isso pronto. Você vai pagar uns R$15 por mês, mas é isso que você vai ter, né? Agora se ele falar assim, não, mas eu não quero pagar essa plataforma, eu quero ter a minha plataforma. Tudo bem, então você tem que construir em cima de uma tecnologia. Eu iria construir em cima de a tecnologia mais simples e mais rápida possível para fazer isso daí para ele, porque o sistema que ele quer é algo muito simples, né? Então, possivelmente, eu iria levar mais tempo construindo o layout, fazendo HTML, fazendo CSS, deixando a cara bonita, porém, na parte de hospedagem ali, que não ia ter nada de back-end, nenhuma linguagem de back-end, a única coisa que ele ia ter é somente a cara do sistema, o skin, o layout, então eu pegaria uma linguagem bem básica. Nesse caso, com certeza, eu usaria ali o Node.js. .js. Por que eu utilizaria o Node.js para fazer esse sitezinho bem basiquinho, tá? Por um simples motivo. O Node.js é uma linguagem JavaScript. E se você está mexendo com o back-end e no front-end, você pode usar essa mesma linguagem tanto para back-end quanto para front-end. Então você pode fazer um sitezinho bem básico, colocar tudo que você precisa colocar diretamente no front-end utilizando JavaScript, e se no futuro você precisar mexer em alguma coisa com back-end, o próprio JavaScript já vai fazer para você. Então você está fazendo algo mais manual e entregaria isso facilmente para o seu cliente. Então eu usaria esses dois segmentos. Ou num sitezinho básico eu iria para uma ferramenta paga, pagaria ali R$15, R$20 por mês por estar utilizando o serviço de um terceiro, ou eu pagaria ali R$300, R$500 para construir um layout do jeito que eu gostaria, e aí um programador colocar esse layout para mim em produção. Então, mais ou menos ali, quanto que você iria gastar? Vai, se você tiver muitas páginas, né? Mas se você pegar um bom designer para fazer o seu site ali, construir ele bem bonitinho, talvez você vai investir aí, talvez até uns R$2.000, se você tiver muita coisa assim no seu layout, muita, não firula, né, mas muita coisa bonita que você quer colocar, muita animação que você quer colocar simplesmente na sua tela ali, né? Então você está desenhando aquele skin ali, como se fosse o skin do carro. Então quando você está fazendo essa parte, você tem que pagar a criação para algum designer, né? Aí não é mais programação, é um designer que está construindo aquilo para você. Você construiu aquilo, pronto, beleza, você vai colocar num servidor, aí tem vários servidores gratuitos, por exemplo, o Heroku é um que eu utilizo, né, o Heroku, ou quem quiser falar da maneira que achar melhor, né? É um dos que eu coloco que você consegue deixar de graça. A Amazon também você consegue deixar de graça lá o seu serviço, dependendo da quantidade de acessos. Então, se é um sitezinho básico, eu faria desse jeito, não iria pagar a hospedagem, iria pagar somente a criação dele e pronto, já teria o negócio funcionando no ar, tá bom? Então essa é uma premissa de como que eu iniciaria um projeto básico, tá bom? Mas agora é o seguinte, agora eu quero fazer um blog, né? É um sistema mais elaborado, é um sistema onde eu tenho que simplesmente digitar os meus posts, eu tenho que ir ali, eu sou um blogueiro e eu tenho algumas coisas que eu coloco de receitas e no meu blog eu coloco alguns links para afiliados, né? Eu trabalho como afiliado e ganho dinheiro vendendo produtos de outras pessoas. Então eu quero construir a minha plataforma, o meu blog. Qual tecnologia você utilizaria, Danilo? Nesse caso, eu utilizaria o WordPress, tá? O WordPress, ele é a maior plataforma de blogs que existe, né? Ou seja, um monte de gente utiliza o WordPress, um monte de gente. Ou seja, é uma plataforma muito boa que você pode, nessa ocasião, utilizar para resolver alguns problemas se você tem ali algum blog, um site básico ali para você simplesmente construir sua solução. Então, esse era outro que eu usaria, né? Danilo, quanto que você vai gastar em média para isso? Gente, para baixar o WordPress, achar um plugin, instalar e colocar no ar em produção, uma coisa de talvez 1, 2 horas você consegue fazer isso. Então você ia pagar ali, no meu caso, talvez ia investir R$240, 300, talvez R$500 no máximo, para eu simplesmente ter uma plataforma minha em produção pronta do WordPress. Lembrando que o WordPress é um monte de código que você baixa da internet, uma plataforma pronta, open source, onde você customiza aqueles códigos com plugins ou você simplesmente programando, ok? Então eu iria por esse caminho. Aí eu colocaria isso na fase 1. Se eu precisasse melhorar mais esse layout, então o que eu faria? Eu compraria um tema, né?
O WordPress ele tem temas aqui. Então eu compraria um tema do WordPress e colocaria esse tema do WordPress em cima ali do meu projeto, né? E veria se esse tema se adapta do jeito que eu quero. Agora, se eu quero começar a colocar funcionalidades no meu WordPress, ou seja, deixou de ser um blog, deixou de ser um site institucional, onde eu coloco ali as minhas receitas e coloco o link para afiliado. Ele começou agora a ser um sistema onde a pessoa digita ali os dados naquele sistema, digita meio de pagamento, aquele meio de pagamento manda ali o dinheiro para sua conta, então ele já não está mais sendo ali um sistema, um blog, ele está começando a ser uma coisa mais robusta. Aí você tem outros plugins, por exemplo, como o do WooCommerce, né? Que muita gente utiliza para fazer ali um sistema conectado ao WordPress, e aí você coloca ele e ele já está funcionando tudo para você. Então você só instalaria um plugin, configuraria, adicionaria ali a sua conta de alguns gateways de pagamento e pronto, já estaria funcionando, ok? Legal, muito bem. Então você ia gastar em média aí, talvez instalando o plugin, colocando uns 2 mil, 3 mil reais ali, você com um profissional, um consultor te ajudando, ok? Beleza, então se você fosse fazer isso, o seu investimento é tanto e você por mês talvez iria pagar um servidor, se tivesse muito acesso, onde ia pagar 10 dólares, 20 dólares por mês por ter esse servidor lá com esse sistema rodando em produção. Ou talvez eu iria diretamente lá no WordPress blog e contrataria o próprio servidor do próprio WordPress e simplesmente baixaria os plugins lá e colocaria o meu DNS. Nesse aqui, utilizando o serviço do WordPress, eu pagaria uma mensalidade para ela, talvez 150, 200 reais por mês, porém eu estaria preso ali à plataforma do WordPress, né? Então eu tenho que pagar, não é o meu projeto, é um projeto que eu estou alugando, né? Da mesma forma que eu utilizaria aqui o Wix ou outros tipos de projetos para simplesmente utilizar a minha plataforma, eu estaria pagando um aluguel do mesmo jeito aqui no WordPress. Agora, se eu baixo o WordPress, eu crio o meu próprio servidor na nuvem, configuro e pago ali um profissional da área para me ajudar a configurar, eu gastaria, obviamente, mais no início, mas, porém, no contínuo eu iria gastar menos. O que você precisa ter na sua cabeça é o seguinte: olha, eu quero construir a minha plataforma e não ficar refém de ninguém, então eu vou ter que gastar mais no começo para construí-la, e aí depois a minha mensalidade é só custo de servidor. Agora não, eu não quero pagar o preço de construir porque eu estou com pressa ou também porque eu quero lançar esse negócio em parceria com alguém, ou meu caixa me suporta pagar todos os meses um valor por estar alugando aquele sistema. Então não tem problema nenhum, você pode ir nas plataformas pagas, por exemplo, como eu já falei do próprio WordPress, pagar lá e só instalar os plugins e utilizar. Porém, eu volto a dizer, isso não é programar, isso é conectar coisas, ok? Você está conectando coisas ao seu blog e transformando ele um pouco melhor. Porém, você vai esbarrar num ponto. O ponto é, se o seu sistema começar a crescer, você deixa de ser um blog e você começa a virar um sistema pequeno. Ou seja, você já não é mais algo que você pode contratar na plataforma de alguém. Você já começou a fazer algo mais customizado, né? Então, se você está fazendo algo mais customizado, qual o caminho você vai começar a seguir? Aí sim, está na hora de você olhar uma linguagem de programação. Aí sim, talvez você vai ter que olhar e vai falar assim, opa, ou eu vou customizar o meu WordPress utilizando o PHP, né? PHP. Ou eu vou simplesmente criar um sistema meu do zero. E aí, por exemplo, o Ruby é uma linguagem muito boa que eu utilizo na minha empresa há muito tempo, né? E ela me agiliza demais a construir soluções. Você tem o Python também, que é muito bom e que agora está em evidência, muita gente está falando dele. Você tem o próprio Node.js, que tem muito framework bom também, que te ajuda na criação de vários tipos de soluções assim. Mas nesse ponto aqui, você está fazendo um sistema pequeno e você está fazendo algo customizado. Por exemplo, algo que eu já fiz ali no WordPress, conectei um monte de plugin, mas realmente aquilo que eu quero não é. Eu montei um Frankenstein, mas eu não tenho o que eu preciso. Por quê? Aquele monte de plugin não resolve o meu problema. O que eu quero fazer é algo customizado, algo que não tem uma plataforma pronta. Então eu tenho que criar um sistema pequeno. Nesse ponto eu começo a pensar em linguagem de programação. Aí eu vou estudar qual linguagem de programação melhor para usar para aquele segmento. Nesse caso, aí eu vou olhar quais os frameworks que eu tenho e que vai me agilizar o processo. Ou seja, tá, eu tenho algum framework que ele já gera alguns tipos de códigos para mim, onde eu posso customizar? Esse código que está gerando, ele é um código onde eu posso entender o que está lá? Se você tem isso, então você vai utilizar algumas linguagens que tem frameworks e que vão te ajudar. Se você não tem isso, você vai escutar isso de um monte de gente que vai te passar um monte de recomendação, falando para você fazer um monte de coisa que não entende.
Ou seja, você vai pegar um site, vai começar a construir, vai baixar um monte de componente, no caso do Rails, um monte de gem, vai baixar a gem do device, vai baixar a gem para instalar uma coisa aqui, outra ali. Você não vai entender o que está lá, vai conectar e vai lançar um Frankenstein igual você faria com o WordPress. Ou seja, ao invés de você estar programando a sua solução, você simplesmente está conectando códigos de outras pessoas que fizeram sem nem entender o que aquele código faz. Qual é o perigo disso? Às vezes aquele código pode ter ali um buraco, uma brecha para as pessoas invadirem aquele seu sistema. Às vezes aquele código pode ter alguma coisa que rouba a informação do seu sistema e manda para outra pessoa. Gente, código open source, ele é validado, mas muitas vezes você pode pegar num GitHub de uma pessoa que você nem conhece, nem sabe se aquela pessoa está querendo roubar uma informação sua ou não. Então você precisa entender a linguagem de programação para instalar ou usar algum tipo de plugin. Se você quer usar algum tipo de plugin ligado ao seu código de programação que vai resolver um pedaço do seu sistema, então você precisa olhar aquele código, fazer um code review para saber se aquela gem vai resolver o seu assunto. Senão você tem que programar o que você quer. Não adianta querer atalho. Quanto mais atalho você buscar, pior vai ficar o seu projeto, porque você vai construir um negócio que você vai ter dor de cabeça. Você não vai entender parte daqueles códigos. Então, minha gente, eu sempre falei isso. Você construir um código, você construir um sistema, é a mesma coisa de estar escrevendo um livro. Se você pegou um pedaço de código de alguém e colocou para você usar, é um pedaço, alguns capítulos do livro que você não leu, que você não entende e você está tomando como seu. Preste muita atenção e tome muito cuidado quando você estiver fazendo o seu sistema e ficar conectando um monte de plugin sem nem entender o que ele faz, ok? Então, quando eu vou criar um sistema pequeno, eu utilizo plugin, sim, aqueles plugins que eu sei que são de empresas confiáveis, eu sei que são integrações confiáveis, eu sei que naquele plugin tem milhares e milhares de downloads, então muita gente está utilizando aquele download daquele plugin, então aquele plugin pode me ajudar, me agilizar. Mas grande parte do tempo eu programo essa solução pequena, ok? E eu customizo ela do jeito que eu quero. Então, um exemplo de uma programação pequena, eu tenho um blog em WordPress, porém nesse blog em WordPress eu quero ter ali a minha própria parte de pagamento. Eu quero mandar para a minha área, para o meu checkout transparente, para que eu possa receber e fazer a contabilidade de todas as pessoas que estão comprando do meu site, ok? Se eu estou querendo construir uma solução desse jeito, então eu vou pegar o meu próprio WordPress e vou mandar para o link de pagamento de um sistema customizado que eu criei. E aí eu defino qual linguagem eu vou utilizar de acordo com o framework que eu vou utilizar. Ruby, PHP, C#, qual seja, ok? Beleza. Agora, sistema médio, né? Agora eu já estou construindo um sistema que, gente, não é um blog, não é um site convencional, é algo totalmente diferente que, olha só, ninguém fez ainda. Eu sou o primeiro que estou querendo fazer essa solução. Eu tive uma ideia, eu vou construir uma startup em cima disso. Exemplo, 99Run, que é uma das nossas empresas aqui. Ou seja, a gente simplesmente construiu algo que ninguém construiu, da maneira que a gente construiu. Então, um WordPress não ia resolver pra gente. Qualquer tipo de plugin não ia resolver pra gente. Então, eu tive que construir essa solução. É algo totalmente diferente. Então, se você está fazendo um sistema pequeno, né, um sistema médio na realidade, você precisa pensar em algumas tecnologias que vai te ajudar, vai fazer você ganhar tempo. A mesma dica que eu dei no sistema pequeno serve para o sistema de médio, porém você começa a pensar mais em nível de infraestrutura, ok? Qual o nível de infraestrutura? Opa, peraí, esse sistema que eu estou criando aqui, ele vai aguentar múltiplos acessos? Para que ele possa aguentar múltiplos acessos, o que eu tenho que fazer, né? Eu preciso começar a pensar em API nesses casos, né? Por quê? Porque eu vou ter vários sistemas interligados. Por exemplo, o meu sistema contábil não pode ser o mesmo sistema que é o site lá na frente que faz venda. Eu tenho que ter o site que faz venda, eu tenho que ter o site de sistema contábil, ou seja, todo o dinheiro que entra e sai, pagamento para funcionário e tudo mais. Eu tenho que ter um outro sistema para controlar meu estoque, controlar as coisas que eu preciso, um outro sistema para fazer recuperação de vendas e tudo mais. Então são sistemas interligados. E quem vai interligar esses sistemas? São as APIs, ou seja, você está começando a criar um sistema ali um pouco maior, é um sistema de médio porte, né? Então, o sistema médio assim, você começa a construir soluções separadas, né? Para você simplesmente resolver o seu problema. Agora, um sistema de grande porte, né? Danilo, como você faria um sistema de grande porte? O sistema de grande porte, primeiro eu iria analisar a audiência, né, desse sistema, ou seja, quantas pessoas vão acessar simultaneamente esse sistema? Tá, é muita gente. Quais desses módulos essas pessoas vão acessar simultaneamente esse sistema?
Qual é o tipo de operação que as pessoas vão fazer simultaneamente nesse sistema? Então eu tenho que me perguntar, eu tenho que fazer essas perguntas para alguém que eu vou construir ou para mim mesmo. Fazer essas perguntas para conseguir entender o que eu vou criar e como eu vou criar, ok? Se eu conseguir entender essas perguntas, se eu conseguir responder, beleza. Então eu sei que, primeiramente, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é um sistema modular, né? Esse sistema modular, ou seja, um sistema de grande porte, quando eu começo ele a fazer modular, eu começo a fazer vários sistemas interligados. Ou seja, eu crio um sistema aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, e uso a API para interligar todos esses sistemas, ok? E cada sistema desse daqui, eu faço ele como um núcleo separado. Para que eu faço como um núcleo separado? Porque esse sistema pode ser vendido. Esse sistema pode ser vendido, esse pode ser vendido e esse pode ser vendido, ok? Quando eu faço isso, eu tenho o meu sistema principal, que utiliza todos os outros sistemas, né? Esse aqui é o meu principal, ok? E esse meu sistema principal, ele utiliza todos os meus serviços, porém, para que eu possa ganhar dinheiro, também utilizando os outros serviços, cada módulo que eu criei, cada serviço que eu criei separado, eu já deixo ele de uma forma que ele pode ser um produto. Por exemplo, aqui no 99 Run, a gente criou um servidor, onde a gente tem ali a parte da frente do nosso site, onde faz as vendas do nosso sistema, né? Ou seja, onde a pessoa utiliza a plataforma, corre, coloca a forma como ele correu, utiliza os GPS para correr e tudo mais. Aí, se eu quero, por exemplo, ter ali uma parte de funil de vendas, a gente tem um outro sistema para simplesmente mandar todo mundo que quer comprar aquele produto nosso para o sistema principal. Aí, gente, se a gente quer fazer um sistema para fazer recuperação de vendas, de boleto não feito, de carrinho abandonado, então a gente tem um outro sistema para resolver isso. E olha só que interessante, quantas pessoas têm um problema de querer fazer um sistema de funil de vendas e não tem isso? Então, se você constrói um módulo separado, você criou um produto a mais que pode servir para outras pessoas. Então, você passa a ter não só um produto principal, como um produto secundário dentro da sua empresa que pode ser vendido. Outras pessoas, por exemplo, podem querer fazer recuperação de boleto. Você, por exemplo, que trabalha aí na sua empresa com vendas, às vezes você está com um monte de gente no WhatsApp ali, você está perdendo todas essas pessoas porque você não consegue fazer o follow-up, o acompanhamento dessas pessoas. Agora, se você tem um sistema que você consegue fasear cada conversa que você está fazendo com essas pessoas, com certeza você não vai deixar essas pessoas perder, você não vai simplesmente perder essa venda. Você simplesmente vai começar a entender que o seu sistema tem que trabalhar com você e por você. Então a gente criou um módulo específico para tratar desse jeito com a gente, para fazer as nossas vendas e tudo mais. E esse projeto aqui é o nosso Whats Control e a gente pode simplesmente comercializar esse produto também. Quando eu estou fazendo um sistema de grande porte, todo e qualquer sistema interligado ao meu sistema principal começa a ser modular, começa a ser projetos separados, onde esses projetos separados são pensados para que eles também possam gerar lucro e se pagar. Cada núcleo, cada área que você está construindo um sistema tem que ser um núcleo autossustentável. Se você, obviamente, está querendo fazer uma empresa ou um projeto de grande porte. Ok? Então é assim que você começa a pensar. Tecnologia que você vai usar para isso. Você pode utilizar o próprio Ruby on Rails, o Java, o C Sharp, qualquer uma que você quiser utilizar, vai funcionar. Porque não existe uma linguagem de programação melhor do que outra. O que existe é a forma como você constrói. Se você constrói a solução do jeito correto, nenhuma linguagem vai ter problema. Ok? Você precisa saber a forma como você vai construir. Parar de dar desculpa em uma linguagem ou outra linguagem. Defender bandeira. Você não precisa defender bandeira nenhuma. Você só precisa saber que é a solução que você cria que determina o quanto ela vai valer e o quanto ela vai ter performance. Ok? Se você tiver ali um autoprocessamento, aí sim você começa a pensar em uma linguagem compilada. E aí o que você pode fazer? O seu sistema em WordPress, em PHP, em Ruby on Rails, o que for, simplesmente mandar para um modo
né, um módulo que você tem no seu sistema que faz o processamento com uma linguagem de baixo nível. Aí, por exemplo, você poderia fazer até em Assembler ou em C mesmo, um recurso em C que fizesse esse processamento. Então o seu sistema chama um recurso em C que faz aquele processamento, o módulo que você criou com uma linguagem compilada, te retorna para o seu serviço, para a sua linguagem mais leve, porém mais ágil para se desenvolver e entregar valor, e você com essa linguagem que entrega valor rapidamente, por exemplo, Ruby on Rails, que eu gosto muito, entregaria para o cliente. Entende? Então, você não pode falar que uma linguagem vai resolver o seu problema. Existem várias linguagens para qualquer tipo de solução que você vai criar, mas o que determina é o que você faz com a linguagem de programação que você vai utilizar, tá bom? Agora eu vou lá para o computador para mostrar um pouquinho para vocês, um pouco mais na prática, para que você possa ver código ali diretamente, para que você possa entender, então, que tipo de solução você pode usar para um, para outro, mas agora vendo ali, fisicamente, tudo isso que eu falei no quadro, tá bom? Então eu vejo vocês lá no computador. Peraí, pessoal. Tem mais uma coisa que eu esqueci de falar para você também. Para você que é empreendedor, para você que está criando o seu negócio, ou você que já tem um negócio e vai escolher uma linguagem de programação. Uma coisa bem importante também para você que vai ter um negócio duradouro é escolher uma linguagem de programação que você consiga reduzir o seu custo operacional, né? Lei da oferta e da demanda é o que todo mundo utiliza, é a lei do mercado, então você também precisa saber que isso serve para a linguagem de programação. Uma linguagem de programação que tem mais escassez de profissional, obviamente o salário dele é maior. Linguagem de programação que tem menos escassez de profissional, obviamente que o salário é menor. Então, um profissional que trabalha com PHP ganha ali, em média, 2 mil, 3 mil, 4 mil reais. Ou seja, não ganha tanto dinheiro quanto o profissional que trabalha, por exemplo, com Ruby on Rails, com Python, com Java, com outras linguagens que são mais complexas, né? Então você, como empresário, às vezes você precisa avaliar. Opa, peraí. Se eu for construir em Ruby on Rails, eu vou fazer em X tempo. Se eu for construir em PHP, eu vou fazer em Y tempo. Tá. Então eu vou pagar mais caro para fazer aqui no PHP puro, né? Porém, eu posso simplesmente contratar profissionais mais baratos no futuro. E aí, essa conta acaba compensando, tá? Ou você pode pensar da seguinte forma: olha, eu sou um profissional de tecnologia e eu vou criar o meu negócio e eu vou ensinar as pessoas como que elas trabalham na linguagem que eu trabalho para que no futuro eu possa contratar elas. Essa é a estrutura que eu decidi utilizar como abordagem, então eu gosto do Ruby on Rails, utilizo ele, mas volto a dizer, utilizo ele porque ele me agiliza em algumas coisas, porém não é uma recomendação para você simplesmente aprender Ruby on Rails porque ela é a melhor linguagem do mundo, porque não é verdade. Existem linguagens e linguagens para o que você vai fazer. Ou seja, você vai decidir como você vai construir, tá bom? E olha só, se você começa a treinar as pessoas, ensinar as pessoas na sua equipe, ter um núcleo de integração para novas pessoas, para que elas possam aprender com você, então você pode ficar tranquilamente em qual linguagem que você vai escolher. Porque você sabe que a sua empresa vai treinar essas pessoas que você vai contratar no futuro. No meu caso, o Torne-se um Programador, que é onde eu gravo esses vídeos aqui para vocês, é uma plataforma onde eu posso treinar vocês e no futuro poder fazer negócio com vocês também, tá bom? Então essa é uma dica essencial para empreendedores ou empresários. Muito bom, pessoal, de volta no computador. Pessoal, agora vamos lá. Se você quer falar comigo diretamente, para que você possa fazer uma consultoria comigo, ou você fazer uma aula particular de alguma dúvida que você tem aqui nessas aulas que você já tirou, ou se você quer construir um projeto com a gente, lembre-se, aqui no site do Torne-se um Programador, você tem aqui esse botãozinho, você clicando aqui, você vai falar diretamente comigo pelo meu WhatsApp. É só você me chamar, que a gente vai conversar, vai negociar e eu vou conseguir te ajudar para que você possa ir para o próximo passo, tá bom? Lembrando que você tem também todas essas aulas aqui, ó. A gente tem as aulas de Node.js, ou seja, todas as aulas aqui de JavaScript, um material muito completo. São mais de 90 aulas aqui, gente. Na verdade, mais de 80 aulas, 90 aulas diretamente, onde você pode sair do básico e até o avançado. Eu duvido se você chegar todo o final desse conteúdo se você não vira um programador. Agora, se você já entendeu, já sabe como é que funciona o Torne-se um Programador, já viu que tem um monte de aula gratuita para você aqui aprender. E se você quiser construir a sua plataforma ou tirar dúvidas específicas, você pode entrar em contato comigo no WhatsApp, você já sabe como é que funciona esse processo e você já quer reservar a hora na minha agenda, você simplesmente pode vir aqui nesse local. Nesse local aqui, ó, você tem a minha agenda, ou quando você faz o pagamento da aula particular, no caso para você tirar dúvidas, ou se você for construir a solução junto comigo, nesse lugar que você clica, quando você faz o pagamento, tanto pelo PagSeguro ou pelo PayPal, você já é redirecionado para a parte da minha agenda, ou seja, vai cair aqui, ó, na minha agenda diretamente.
vai ter aqui todos os meus horários disponíveis e você pode marcar o horário disponível no dia da semana que estiver liberado para você, ok? Então você vai vir aqui, vai ver os dias que estão disponíveis e através desses dias que estão disponíveis você vai marcar ali o horário que você quer marcar diretamente comigo, tá bom? Então, se você já quer fazer essa consultoria, é só me chamar que a gente vai atender você, tá bom? Agora mostrando aqui um sistema ali de verdade, né? Voltando à parte do que eu estava falando para vocês, eu vou abrir aqui, por exemplo, um pedaço aqui do 99 Run, tá? Vou dar aqui um Sublime, na realidade um Rails S aqui, para eu levantar essa plataforma. Ó, vou levantar ela aqui para vocês verem. Beleza, então aqui, gente, é a área administrativa onde eu tenho várias coisas aqui, a parte contábil, os clientes, os produtos, os prêmios, aqui quanto que está faltando de estoque. Isso aqui é um sistema. Ou seja, esse sistema é um sistema onde a gente faz toda a armazenagem dos nossos produtos, do nosso estoque, do que está faltando. Aqui dentro a gente tem sistema de recuperação, então a gente sabe as inscrições que foram pagas, as inscrições que não foram pagas, quem que a gente tem que conversar, com quem que a gente não tem que conversar. Então a gente tem tudo bonitinho aqui, tudo arrumadinho, certinho. Quais são os desafios, né? Então tem um monte de módulos aqui dentro, vários módulos que foi construído e que está fazendo parte desse sistema, ok? Vários módulos, tá bom? Beleza. Aí desse módulo a gente gerou outros módulos, por exemplo, o Ads Control, que é outro módulo que eu utilizo aqui junto com os meus sócios. Então eu vou até abrir ele aqui para vocês verem. Aqui eu vou derrubar essa plataforma e vou levantar essa outra plataforma. Então, olha lá, já estou agora em outra plataforma, tá? Nessa outra plataforma já é a plataforma para controlar os clientes que a gente tem. E aí esses clientes a gente sabe, olha, esse cliente está aí negociando com a gente, esse cliente mudou agora para negociando, esse cliente está fechado, esse cliente está perdido, né? Aí eu consigo ir movendo esse cliente de acordo com o que eu estou fazendo, com a negociação que eu estou fazendo. E se eu clico aqui, eu já vou direto no WhatsApp daquela pessoa, já começo a conversar e negociar diretamente com ela. Com esse sistema, a gente já faz importação de dados e tudo mais. Então, ele é um sistema, ou seja, um sistema que é feito para atender um outro tipo de sistema. Aí a gente tem mais um. Então, vamos lá. Esse está em Ruby, esse está em Ruby on Rails. Aí eu tenho um terceiro que está em Node.js, que é o site, por exemplo. Eu vou acessar aqui. Tem um outro aqui também, ó. Esse é um outro sistema, que é o sistema de funil de vendas. Então eu vou dar um Rails S aqui para vocês verem. Então mais um sistema. Então esse é um pensamento de um sistema de grande porte, para vocês verem, tá? Ó, o terceiro sistema que faz é responsável pelo nosso funil. Então aqui a gente tem toda a parte de interação com o boleto, por exemplo, que o cara entra, quer tirar o boleto, e através desse boleto o cara vem, começa a digitar os dados que ele precisa para o uso dele, né? Então, sei lá, digitou o CPF dele aqui, e aí ele fez a integração com o Facebook ou não, arrumou ali, se é um cliente que já tem cadastro, ele já faz toda essa iteração, tá? Eu vou pegar aqui um usuário já válido. Ó, então um usuário já válido, olha que interessante. Eu entro no sistema, ele já identifica esse usuário, já faz toda a parte de configuração para mim, e ali, ó, na hora que eu for vender, na hora que eu for terminar o meu carrinho, a gente já oferece algumas outras coisas, mostra uns upsells, mostra algumas coisas mais interessantes, gera o boleto para a pessoa já consegue pegar esse boleto. Então, esse é um exemplo básico aqui, tá? Vou mostrar um outro exemplo aqui, que a gente oferece mais produtos, né? Ó, esse aqui é um outro exemplo de uma outra venda que a gente tem, que a gente já mostra ali o produto diretamente. Através desse produto a gente já oferece outras coisas que a gente tem para o nosso cliente, para que ele possa levar mais por menos. Então, outro esquema aqui, né? Olha lá, de um sistema, de uma forma como você faz um sistema, que ele é agregado a outros sistemas. Então, olha lá. Indo para o próximo aqui, ó. Aí nesse aqui, ó, eu vou fechar, aí antes de fechar ele fala, opa, você não quer levar um shampoo aqui também por esse valor? Você pode levar aqui numa promoção. E aí se o cara falar que sim, que ele quer, além de fechar o carrinho dele, a gente também já fecha o produto dele, o pedido e tudo mais. Tem o negócio de abandonar o carrinho, então se o cara simplesmente falar assim, olha, eu não vou fechar nada, mas eu já falei que eu queria, já falei que era o boleto que eu queria, e eu fecho a página, eu abandono o carrinho. Se eu abandonei o carrinho, como eu já tinha gerado o boleto, em 24 horas já mando o boleto para a pessoa. Então, é um sistema que foi simplesmente pensado só nisso. Olha a diferença, eu tenho um sistema que pensa só na área contábil, eu tenho um sistema que pensa só na área de funil de venda, eu tenho um sistema que pensa só em recuperação, negociação, tá? Eu tenho outros sistemas que resolvem outras soluções. Então, são vários sistemas integrados.
É assim que você precisa prestar atenção. Você quer fazer um sistema de grande porte? Um WordPress, um Wix, essas coisas não vão fazer assim para você. Você vai ter que ter algo mais complexo, ok? Agora, não, eu estou fazendo um sistema pequeno, né? Então eu vou mostrar para vocês o exemplo de um sistema pequeno utilizando o WordPress. Vou aqui levantar o MAMP na minha máquina. Tem aqui um sistema de um cliente que a gente está fazendo, inclusive, possivelmente você vai estar nesse vídeo aqui, assistindo esse vídeo, Matheus. Mas aqui é um exemplo de um sistema que a gente está construindo, tá? Então vou mostrar o caso do sistema do Matheus, para que vocês possam ali já olhar e já falar, poxa, que legal, e entender como é que é as coisas. Aqui eu estou usando o WordPress do jeito certo. Por quê? Porque além de eu estar utilizando o WordPress como plataforma de blog, eu também consigo utilizar o WordPress aqui para eu simplesmente construir soluções dentro dele, né? Ou seja, customizar o WordPress programando, né? Diferentemente de ficar conectando o plugin. Eu estou programando o WordPress simples aqui e eu estou programando nesse WordPress, adicionando funções a mais nele. Hdocs, WordPress. Então aqui eu tenho a estrutura do WordPress, tá vendo? Eu vou mexer aqui num tema que a gente está construindo a solução aqui em conjunto, tá? Vou pegar esse tema aqui, aí aqui eu tenho na realidade nem é isso que eu queria mexer, é aqui ó, no wp-config. wp-config eu vou tirar aqui o meu debug do site e aí eu vou mostrar aqui para vocês. Então tá aqui, eu tenho aqui por exemplo ó, um sistema, esse sistema tem alguns produtos, aí tem os produtos cadastrados aqui, eu vou lá e utilizo esses produtos. Então também tem aqui um outro shortcode que eu poderia ver o dado que está no carrinho, né? Aí eu poderia simplesmente clicar aqui no Saiba Mais, ele mostraria os dados desse produto. Aí eu clicava aqui para adicionar dados no carrinho. Então clico, ele adiciona dados no carrinho. Aí já põe no cache. Então todos esses são programas que foram feitos, shortcodes que foram feitos de integrações com outro sistema. Então aqui ó, eu já tenho a parte do carrinho, aí eu tenho finalizar compra que manda para outro negócio e aí eu faço o fechamento que faz a integração com o meio de pagamento. Se vocês olharem aqui, o que eu tenho? Várias páginas customizadas no WordPress, onde eu tenho simplesmente aqui nesse ponto um shortcode para fechamento. Eu tenho um shortcode para mostrar a lista de produtos, né? Eu tenho um shortcode para mostrar o item dos carrinhos. Então eu tenho vários pedaços de códigos que eu coloco customizado no meu template, tá? Outro que eu faço da mesma forma é o sistema do Rodrigão aqui, o Personal na Prática, né? Então o Personal na Prática é do mesmo jeito. Aqui na frente é um sistema em WordPress, por trás tem um sistema administrativo e nesse WordPress aqui a gente tem vários shortcodes que a gente coloca esse sistema para funcionar. Então, por exemplo, aqui no curso online dele, ó, todas essas partes aqui que é interligado com o sistema dele, é um WordPress ligado a um sistema e esse sistema faz essa parte do shortcode que resolve tudo isso que precisa, tá? Eu vou tirar aqui e vou mostrar um pedaço aqui do sistema dele também, para que vocês possam ter uma noção como é que funciona ali a tecnologia desse sistema também. Ó, vou abrir aqui, projetos, personal, admin, personal na prática, e vou dar um Rails S aqui para levantar essa aplicação. Então levantei aqui o sistema dele, aqui você tem um sistema, e esse sistema você consegue cadastrar os seus cursos online. Então, sei lá, eu quero cadastrar os módulos do meu curso online, quero cadastrar as aulas do meu curso online, e em cada aula dessa daqui eu tenho um vídeo interligado, tenho imagem, tenho toda a configuração. Então aqui você tem um sistema. Esse é um sistema. Esse aqui, esse aqui já é um WordPress interligado a um sistema, tá vendo? Então o WordPress foi utilizado para o WordPress, para gerar essa cara de front. O sistema foi gerado para o sistema, para gerar fluxo de caixa, para configurar o sistema, para fazer os negócios do jeito direitinho, né? Então, tá vendo? O pensamento é diferente, tá? Agora, se eu quero um sistema muito simples, cara, um sistema simplesmente para fazer uma venda ali, né, algo demais. Então, esse próprio funil de vendas que eu criei aqui, já resolveria o projeto. Por quê? Nesse sisteminha de funil de venda, a gente já tem toda a parte programada que a gente consegue mexer no HTML diretamente e esse HTML ser refletido diretamente na nossa parte de vendas, né? Deixa eu abrir aqui novamente para vocês verem. Corrida, por exemplo. Então, esse layout aqui que está aqui é um layout que está configurado na minha base de dados. Então eu posso mudar esse texto aqui. Ó. É um layout simples, é um sistema simples. Criei um sistema onde eu posso alterar o HTML em tempo de execução. Vou acessar a parte administrativa para vocês verem. E aí aqui na parte administrativa eu tenho essa parte de páginas e eu posso simplesmente editar todas as páginas. Então essa página principal eu posso vir aqui ó, e editar esse texto. Então, ó, corra e receba em casa tá vendo? Fiz esse texto aqui do meu HTML, salvei. E aí, ó, eu já tenho aqui
a alteração, ó, corra e receba em casa a, e aí tem um monte de A que vai mostrar aqui assim que ele carregar. E aí tá aí, ele fez a alteração aqui bonitinho. Então, é um site institucional, então eu criei uma ferramenta para fazer algo simples. Então qualquer coisa que eu quiser mexer, qualquer coisa que eu quiser mudar, eu mudo diretamente aqui no meu sistema. Eu não preciso ficar criando sistemas de sistemas, assim, pequenininhos, né? Ou contratando outras coisas, outros serviços para utilizar. Então depende muito de como que você vai fazer, depende muito do que você vai querer fazer. Então você precisa prestar atenção e ponderar nessa questão. Cara, eu vou fazer um sistema grande, então eu posso utilizar o Java, o C Sharp, ou eu posso utilizar o Ruby on Rails, ou o PHP, mas o que vai determinar isso é o tamanho da sua solução e a velocidade que você constrói. Se você hoje só tem a visão ali, por exemplo, do Java, ou só tem a visão do C Sharp, você não conhece outros tipos de linguagem, então não perca tempo talvez aprendendo outro tipo de linguagem para que você possa construir um outro tipo de linguagem. Às vezes é mais fácil você que já sabe dessa linguagem, construir o seu serviço em cima dessa linguagem que você já sabe, porque você já domina e você vai conseguir construir muito mais rapidamente. Porém, é sempre importante você pegar o seu tempo extra, então ao invés de você ficar ali assistindo Netflix, ficar assistindo um monte de coisa na internet, notícia negativa ali, reduz um pouco e pega algumas dessas horas sua, entra no Torne-se um Programador, aprenda algumas linguagens novas, aprenda alguns conceitos novos, aprenda com outras pessoas e aí assim você vai abrindo a sua visão. Você pode continuar programando ali na sua linguagem favorita, porém saiba que você pode simplesmente aprender outras linguagens de programação e aquilo abrir a sua mente para você conseguir criar coisas mais velozes para aquela solução e para aquele tipo de coisa que você estiver construindo, tá bom? Então isso é muito importante. Não existe uma melhor linguagem de programação. O que existe são ferramentas que você pode utilizar para agilizar o processo de construção de um software. E você precisa, como programador, saber o que vai te ajudar, o que vai te auxiliar, o que vai melhorar a sua velocidade na entrega. E não simplesmente sair botando um monte de plugin que vai achar que vai resolver o seu problema. Saiba que se você fizer isso, uma hora você vai travar. E nessa hora que você travar, você vai desistir do seu cliente ou desistir do seu projeto. Se você quer ser uma pessoa contínua, se você é diferenciado, se você quer vencer na área de tecnologia como empreendedor ou ser um dos melhores funcionários da empresa que você trabalha, aprenda as tecnologias envolvidas e não se amarre a uma linguagem. Então, essa aula que eu gostaria de deixar para vocês. Não esqueça de dar o seu like, não esqueça de ligar o sininho. Esses dias tinha gente me falando, eu não vi a live, eu não vi a live. Gente, você não viu a live porque você não ligou o sininho lá e não viu a notificação no YouTube. Eu não vi a nossa nova aula. Gente, liga o sininho do YouTube, às vezes você esquece. Clica no like, senão você vai esquecer. Quando você clicar nesse like, vai te ajudar, vai me ajudar, porque esse conteúdo vai ser relevante para você, vai ser relevante para outras pessoas e com certeza a gente vai conseguir deixar o Brasil mais tecnológico, o mundo mais tecnológico. E assim, todos nós vamos ser uma nação mais inteligente. Eu acredito que todos nós temos um propósito, e meu propósito é esse, fazer com que você e muito mais pessoas que assistem esses vídeos possam aprender e melhorar cada vez mais a qualidade de profissionais de tecnologia nesse país e no mundo inteiro, para que nós possamos criar soluções, para que nós possamos criar projetos e um monte de outras ferramentas para que nós, como seres humanos, possamos então trabalhar de uma forma mais eficaz, ok? Trabalhar de uma forma mais evoluída. Nós somos uma raça que estamos evoluindo constantemente. Então você pode ser ali o próximo Elon Musk, você pode ser ali o próximo Jeff Bezos, você pode ser por ali o novo Mark Zuckerberg. Então pense nisso. Você, na área de tecnologia, pode construir coisas gigantescas. Você não tem ideia do que você pode construir como programador. Então, leve isso para você, mostre esse vídeo para outras pessoas, marque seu amigo se esse conteúdo for relevante para você e vai ajudar o seu amigo. E eu fico por aqui. Até mais e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.